Ele é grande. Gadol Elohai, Shiru ki gadol Elohai, Kol echad ireh gadol Elohai, gadol Elohai, Shiru ki gadol Elohai, Kol echad ireh gadol Elohai, Shem me'al kol Shem, otayu lehalel, libi yashir ki gadol Elohai. Diga isso, quão grande é o meu Deus. Gadol Elohai, Shiru ki gadol Elohai, Kol echad ireh gadol Elohai. Há umas pessoas estranhas que às vezes encontramos em Jerusalém, pelas ruas de Israel. E houve um homem que, estranhamente, me encontrou algumas vezes. Era o mesmo homem, em cidades diferentes, em ruas diferentes, em momentos diferentes. Todas as vezes ele me perguntou as horas. E eu estava curiosa daquela situação inusitada. Todas as vezes a mesma coisa. Achav, marrachá. Agora, que horas tem? E eu dizia, mas da última vez eu segurei. Olha, uma mulher segurar um homem no Oriente Médio. Eu segurei. Eu disse, quem é você? E por que você me pergunta as horas? E ele disse, não importa. O que importa é que cada vez falta menos tempo. Falta menos tempo. As queridas sentem, em todo esse processo que está acontecendo, que vez por outra o Espírito nos recorda de que falta pouco tempo, que há um sentido de urgência nas ministrações que o Senhor tem feito e nas transformações que Ele requer de nós, e nas posturas que temos de abraçar, assumir, e não mais tergiversar, vacilar em nossos pensamentos, mas abraçar com convicção, com constância, com firmeza, aquilo que nos foi confiado. Estamos percebendo isso? Quando na primeira noite, o pastor José Wellington falou sobre a porta aberta diante de nós. E ali, naquele sermão, se nós voltarmos atrás e compararmos com as ministrações, nós vamos ver, parece que o servo de Deus abriu portas para cada uma das ministrações, estão todas ali. Enquanto ele falava nas portas, eu lembrava, você é jovem, você não vai lembrar. Mas você talvez tenha ouvido alguma irmã cantar assim, porta que ele abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que ele abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Oh, coisa linda! E multiplicou mesmo. Abra a sua Bíblia
na santa e gloriosa paz do Senhor. Eu gostaria de trazer a nossa meditação algo na vida de dois personagens bíblicos, duas pessoas da palavra de Deus. E, por favor, não estranhem de eu trazer o testemunho de um homem e o testemunho de uma mulher. Com tantas mulheres na Bíblia, não é? Mas eu vou aqui pescar o testemunho desse homem, até porque o testemunho dele fala muito a nós, mulheres. Então, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 24. Você se recorda dessa passagem, quando Abraão, já idoso, manda o seu servo, o mais velho de sua casa, está aqui no versículo 2, 24, 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Vamos pular para os versículos 12, 13 e 14. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. E eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a que designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. Versículo 17, então o servo correu-lhe, olha a corrida de novo, hein? Esse servo aprendeu com o senhor dele, Abraão, a correr, e o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor, e apressou-se, mas essa menina parece que foi criada na casa de Abraão, e apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber, e acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber, e apressou-se, e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Que coisa linda, né? Eu poderia focar em Rebeca, mas eu gostaria de focar nesse servo. Por favor, para deixar bem claro, a Bíblia não esclarece que esse servo seria o mesmo Eliezer. Porém, há coisas que não são fora da palavra e que nós podemos concluir. Porque Eliezer acompanha Abraão desde o início, e o texto me diz que esse servo de Abraão era o mais antigo de sua casa. Então, eu não estou cometendo um deslize em considerar que esse servo seja aquele mesmo do princípio, amém? Mas respeito quem pense diferente. Irmã Sara, e suas fontes? Olha, eu estou trabalhando com a fonte principal, que é a palavra de Deus, certo? Pela antiguidade do servo, pela confiança, porque todos os bens da casa de Abraão estavam nas mãos dele, isso já foi dito anteriormente, e também as fontes paralelas, as fontes rabínicas, que nunca duvidaram de que esse servo seria o mesmo servo Eliezer. Então, vamos partir daí, ok? Eli, meu Deus. É o que significa, Eli, meu Deus. Etzer, ajuda. Meu Deus, ajuda. Meu Deus, ajuda. Se houve um homem que aprendeu e viveu uma vida de serviço, esse homem é esse servo de Abraão.
E um serviço constante, um serviço dedicado, um serviço devotado. Se eu falo de devotar, vem de um voto, de uma aliança. Nem toda aliança é feita com a formalidade dos cartórios, dos escritos, dos registros. Mas há alianças que são feitas no coração, e que uma vez dada a palavra, ela vale tanto ou mais do que folhas e folhas de qualquer cartório. Aliança entre pessoas de confiança, amigos, companheiros, companheiras de trabalho, com as quais você sabe que pode contar, que te conhecem num olhar, num acenar, percebem a necessidade. Isso é preciosidade de Deus, irmãos. E Abraão tinha isso num servo, um damasceno, Eliezer, o qual durante muito tempo Abraão pensou que fosse ser o herdeiro da sua casa. Olha o status desse servo, herdeiro de Abraão. Talvez lá fosse diferente, mas eu imagino que se fosse nos nossos dias, algumas pessoas se acercassem de Eliezer, já procurando as benesses de serem amigos do herdeiro da casa de Abraão. Isso envolvia bens, isso envolvia recursos, envolvia o nome. O herdeiro, na ausência do filho, ele receberia legitimamente todo o legado que esse homem sem filhos daria para seu filho natural. Então, se alguém queria estar bem na casa de Abraão, iria procurar estar bem com Eliezer. Se alguém quisesse uma intermediação com Abraão, muito provavelmente iria procurar Eliezer. E é interessante esse tempo, né? O tempo da visibilidade, o tempo de ser solicitado, o tempo de abraços, o tempo de aproximações. Mas a história passa. Acontece que Sara recebeu do Egito, através de Abraão, um presente, uma escrava egípcia, Agar. E você sabe o que aconteceu? Ela propõe a Abraão algo que era costume dos povos da região, e nasce um menino. Agora, quem é o herdeiro, queridos? Ismael. Não segundo Deus, mas segundo o olhar dos homens. Agora, quem era o centro das atenções na casa? Ismael. Agora, se alguém queria alguma coisa na casa, iria procurar estar bem com Ismael e com Agar. Eu acredito que isso tenha acontecido, pois não penso que o coração dessa serva tenha se exaltado contra a sua senhora da noite para o dia. Isso aí foi uma construção que levou algum tempo. O jovem Geriel, ela começou a se achar. E Eliezer continuou servindo. O tempo passa, a promessa de Deus se cumpre, e agora fica provado e claro para todos que o herdeiro da casa não é Ismael, é Isaac. E aí? A posição de Ismael muda, a posição de Agar muda, a posição aos olhos alheios de Eliezer já havia mudado.
E Eliezer continua servindo. Penso que Eliezer já havia conhecido o nosso plano de carreira. Porque o nosso plano de carreira é servir. E se alguém serve bem, será colocado pelo Senhor como servo de servos. E se servir bem, será colocado como servo de servos de servos. E se continuar servindo bem, será colocado na condição e na oportunidade de servo, de servo, de servo, de servo, de servo, de servo, até a condição de lavar os pés dos irmãos. Porque o servo não é maior do que o Senhor, e o nosso Senhor fez isso. Eliezer estava tranquilo em sua posição e chamada de serviço. Penso em Eliezer como uma pessoa de coração tranquila diante do Senhor, que sabe o seu lugar, sabe o papel que ocupa, o posto que ocupa, aquilo que lhe foi confiado por Deus, e está alegre. Queridas, não aqui, mas vou atrapalhar agora os irmãos da filmagem, mas em alguns lugares ainda há gente que fica ferida se estiver dizendo: Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo. Aqui, ou Jesus salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Mudou a mensagem? Faz diferença eu estar aqui ou estar ali? Mas você acredita que ainda tem gente magoada com isso? Importa a mensagem? Importa o serviço que o mensageiro está prestando ao reino. Importa usar a oportunidade de servir. E Abraão, na hora de confiar a alguém a tarefa sublime de zelar por sua descendência, confia a esse servo. E algo interessante, que o critério que Eliezer vai usar na identificação da moça é o critério que norteou toda a sua vida, o critério do serviço. Ele vai observar nessa moça aquilo que provavelmente ele mesmo faria. Aquilo que ele viu seu senhor Abraão fazer. Correr. No intuito de servir. Ele vai, ele ora. Não sou eu herdeiro, é outro herdeiro. Pois eu vou trabalhar para esse que é o legítimo herdeiro, como se fosse para mim. O cargo não é meu, é de outra. Pois eu vou me dedicar como se a responsabilidade estivesse comigo. E aquilo de que a minha irmã necessitar, ela pode contar verdadeiramente comigo. Esse é o nosso plano de carreira. Servir. E servir mais. E se servirmos bem, ganhamos mais oportunidade de servir. E o Senhor não nos dará nada além das nossas forças. Então aquilo que Ele nos concede, Ele já nos fortaleceu. Se a fonte está próxima, ou se está distante, ou se está na profundeza da terra, Ele já nos fortaleceu nossas pernas para subirmos, para descermos, para pegarmos, para levarmos, para fazermos, irmãos. Às vezes nós não damos conta da graça do Senhor em nós. E uma das maneiras de nós percebermos o fluir dessa graça e dessa força é justamente nos desafios que Deus nos entrega.
Eu fico maravilhada que Rebeca não apenas dá água para ele e para os camelos, mas ela vaza, depois de dar água para ele, ela vaza a água, ou seja, ela não aproveita o restinho da água que está no cântaro. Não, ela joga aquela, olha que coisa linda, ela joga, coloca água fresca. Não é o que sobrou. É algo caro, precioso, que exige esforço. Acompanhei recentemente um querido casal de obreiros, pastor e esposa, mas infelizmente são de outra denominação, poderiam ser da nossa, mas ele se deslocando no campo para um outro trabalho, infelizmente fora do tempo da direção de Deus. Porque indo para esse outro trabalho, ele seria, vou dizer um nome pomposo aqui, pastor presidente. E ficando, ele continuaria na condição de servo, de cooperador. Mas quem preside também presta serviço, irmãos. Isso não tem a menor importância. O reino precisa de pessoas que estejam à retaguarda. O reino precisa de pessoas que deem suporte a outras pessoas. Falecido pastor Rafael Zambrotti me dizia: irmã Sara, Deus precisa, o reino precisa. Ele, um exegeta do grego, um exegeta do hebraico, um homem conhecedor das escrituras sagradas, era o homem por trás do pastor Nilson Fanini. Já falei aqui, o meu encontro com Jesus foi numa igreja batista. Então ele era o homem por trás. Ele era o homem do apoio. Havia um homem cujo nome aparecia, e havia um outro homem cujo nome não aparecia, mas que era o instrumento de Deus para que toda aquela estrutura funcionasse. E eu me lembro dele indo para casa com cartas. Eu algumas vezes brincava: vai levar serviço para casa, pastor? Disse: vou. Essas cartas do reencontro, eu não ouso respondê-las sentada à mesa do escritório, eu vou respondê-las de joelhos. E ele me falava: o reino precisa de gente que esteja à retaguarda, não como quem queira correr para estar à frente, mas como quem se saiba chamado por Deus para estar à retaguarda. Irmãos, as feministas não nos suportam nesse momento, quando nós reconhecemos que somos adjutoras, ajudadoras, que antes de nós sermos formadas, o Senhor já nos deu nossa profissão. Adão foi formado, depois foi colocado para lavrar a terra. Nós não, antes do Senhor nos fazer, Ele já nos cria com um propósito de ajudarmos, de cooperarmos, de estarmos juntos. Ah, então você está dizendo que a mulher foi formada em função de... Foi. Isso incomoda você? A mim não incomoda. E mais, Adão foi, pelo texto hebraico, ele foi moldado do barro. E a mulher não, a mulher foi edificada. Ela não é moldada, ela é uma construção. Ela é um conjunto de miríades e de miríades de pedacinhos, muito bem integrados, construídos pelo Senhor. E como o Senhor não nos manda fazer nada que não esteja já em nós, colocado por Ele, Ele nos manda edificar, porque a nossa estrutura foi edificada, feitas para, formadas para. Quando o Senhor também diz que o Espírito está sobre Ele, para, nós nos identificamos. E como é que nós conseguimos? Deus, nosso Deus nos ajuda. Nosso Deus nos ajuda. Nos momentos em que somos cercadas de elogios, aplaudidas, no momento em que somos rejeitadas, no momento em que somos perseguidas até pelo trabalho que venhamos a realizar, no momento em que somos mal entendidas, no momento em que somos esquecidas.
Esquecidas. Eu fiquei pensando nesse esquecimento de um trabalho quando eu vi o incêndio no Museu Nacional. Porque uma querida que hoje tem 87 anos, trabalhou na catalogação de esqueletos, de sambaquis, montanhas de ossos. E essa querida irmã, que é uma anatomista de peso, de nome, fez a catalogação. Você sabe o que é no monte de ossos? Você recompor esqueletos. Não é o fêmur de um com a tíbia do outro, não. É fazer a recomposição dos esqueletos. E eu estava em casa, quando eu vi as chamas do Museu Nacional subindo, e eu disse, meu Deus, foi um trabalho de décadas. Acabou tudo. Mas a minha preocupação maior não era essa, né? Eram os rolos da Torá guardados ali, comprados pelo imperador Dom Pedro II. Ele era um hebraísta. Ele se interessou pelo hebraico uma vez que ele passeava pelo museu da Quinta da Boa Vista, no Rio, e viu uma Bíblia hebraica que um pastor havia deixado cair. E ele tomou, percebeu que eram as escrituras sagradas, e ele não sabia ler, aquilo o incomodou, ele começou a estudar hebraico, e tornou-se um hebraísta tal, que hoje há canções em hebraico, que foram traduzidas por Dom Pedro II. Ele chegou a ler a Torá em sinagogas. Um homem que realmente se dedicou ao estudo, e ele comprou manuscritos que são preciosíssimos. E quando eu vi as chamas, eu disse, Senhor, é tua palavra que está queimando. E eu cheguei a escrever, na ocasião, um artigo para o Mensageiro da Paz, e o artigo tinha um tom triste, uma tristeza da palavra, desses rolos terem sido queimados. Mas cheguei a enviar. E aí o pastor Edilberto me liga, irmã Sara, veja o que saiu no jornal tal, no noticiário tal. Coisa linda, 2 dias depois, que uma semana antes, a direção do museu tinha pego os rolos da Torá, comprados por Dom Pedro II, e levado para um prédio anexo. Então, eu terminei o artigo falando do Senhor que zela por sua palavra, e fiquei numa alegria tremenda. Queridos, o serviço que presta e que permanece é o serviço que é prestado a Deus e a sua palavra. O restante vai virar cinza, o restante não vai ficar, o restante não vai permanecer. Eliézer, Deus ajuda, mas eu quero citar um outro nome. Venha comigo, por favor, vamos folhear as escrituras e vamos lá para o livro dos Juízes. Porque eu quero agora citar o nome de uma mulher. Hoje eu estou afeita aos nomes. Aos nomes, que coisa boa, não é? Já exaltamos o Senhor, que é o nome. Então vamos lembrar de alguns nomes aqui. Vejam, Juízes, 1º capítulo, a partir do versículo 12. E disse Calebe, lembra de Calebe? Aos 45 anos ele recebeu uma promessa do Senhor, não é? Através de Moisés. Ele recebeu o Monte Hebron. É maravilhoso. Há 3 montes muito especiais nas Escrituras. O Sinai, porque o Sinai é o monte da revelação. É o monte da entrega da lei. É o monte em que o Senhor se manifesta de uma forma tremenda. Mas há também o Hebron, que é o monte das lutas contra os inimigos. É o monte do enfrentamento dos gigantes. O monte das grandes batalhas, das grandes muralhas. E o terceiro monte, irmã Sara, o terceiro monte é bênção, irmão. É a última fortaleza, é a mais difícil de ser conquistada. Qual é? É o Monte Sião. Porque o Monte Sião é o lugar da unidade, é a excelência da formosura, é a morada de Deus, é o lugar dos justos aperfeiçoados, é o lugar da porção dobrada, é o lugar da companhia dos anjos, é o lugar da glória. Pode-se ter subido ao Sinai e ter recebido a revelação, pode-se ter subido ao Hebron e ter vencido os inimigos, mas se não subir a Sião,
se não chegar à conquista da santidade, da unidade, da comunhão com Deus, da glória celestial, de nada nos servirão os montes Sinai e Hebrom, porque a nossa morada eterna é Sião. E partiu Judá, olha, versículo 12, e disse Calebe a quem ferir Quiriate-Sefer e a tomar, dar-lhe minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Quenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento saltando, e Calebe lhe disse: o que é que tu tens? E ela disse: dá-me uma bênção. Pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Se em Eliezer, nós vemos a postura tranquila de quem sabe o seu lugar no serviço a uma casa, a casa do seu Senhor, sem pretensões, sem ambições, sem competições, sem partidarismo. Se eu posso servir, vou servir. Sou o mais velho servo da casa, os anos estão avançando, mas eu estou servindo, posso servir. De que maneira posso? Aqui em Axa, eu vejo a ousadia de quem chega ao Pai para pedir algo essencial. E essa palavra me fala muito especialmente. Muito especialmente. Axa é a palavra que define uma correntinha, um ornamento de tornozelo. Mas no hebraico, quando você usa uma palavra assim, não significa que ela se chame a correntinha. É que Axa é adornada. Ela é a ornamentada. E, vamos lá, rabinos, estudiosos da linguística hebraica, dizem que Axa é mais uma composição linguística. Axa, as palavras que formam o seu nome, querem dizer a mulher que rompe o véu. Eu gosto desse entendimento. Eu gosto dessa compreensão. Ela é adornada, ela é ornamentada, mas ela também sabe fazer rupturas. Ela sabe romper. Ela sabe avançar. O ensinamento do Senhor na minha vida. Tem uma foto minha de criança que eu gosto muito. Eu estou martelando um chinelo. Meu pai já havia falecido, minha mãe viúva, com 5 filhos para criar, morávamos num casarão, tudo se desmoronando à nossa volta. O dinheiro era muito pouco. E o meu chinelo arrebentou. E ele estava mesmo querendo ir embora. Ele já não aguentava mais, era um chinelo que eu já havia recebido. Você sabe, casa com muitos filhos, aquilo que chega para você, já passou por 1, por 2, por 3. Antigamente era assim. Então o chinelo já veio para mim cansado. E comigo arrebentou. E na foto, meu irmão arrumou uma câmera antiga, a revelação é primária. Na foto eu estou com as tranças caídas aqui, ajoelhada no chão, com um martelo, enfiando prego na sandália. E até na foto, apesar de não ser uma foto tão nítida, dá para ver que o chinelo não aguentava mais, irmão. E prego no chinelo machuca o pé da gente. Mas eu martelei. E eu fui usando o chinelo e minha mãe viu que eu estava mancando. Disse: por que você está mancando? Porque eu martelei o chinelo, porque o chinelo arrebentou, mas o prego está me machucando. E minha mãe me fez uma pergunta que eu vou lhe dizer. E por que é que você não me pediu um chinelo novo?
mesmo viúva, mesmo pobre, mesmo enfrentando tantas dificuldades, minha mãe não deixaria de comprar para a filha dela um par de chinelos, gente. Mas eu martelava. Você sabe o que é isso? É fonte inferior. A fonte do temperamento, a fonte da nossa força, a fonte da nossa garra, a fonte do nosso caráter, a fonte da nossa construção interior. Não é ruim, é uma bênção. Eu não sei quantas marteladas eu já dei na vida. E tem horas que é assim mesmo. Mas existem fontes inferiores e existem fontes superiores. Nossas fontes inferiores não darão conta de tudo no serviço a Deus. Nem tudo será por determinação, perseverança, organização, capacidade administrativa, capacidade de gestão. Nem tudo se realizará assim. Nós precisamos de fontes dos altos céus. Axa rompe uma situação cultural seríssima. O pai a oferece em prêmio, ela, filha obediente, talvez ela já estivesse de olho em Otiniel, eu não sei o que estava acontecendo ali, mas primos, né? E ali havia uma permissão, eles provavelmente já tinham algum tipo de contato, não sei. Eu sei que Otiniel age de estratégia, assim como Caleb também age. Ele poderia conquistar totalmente aquelas terras de Kiriat-Aber, de Kiriat-Sefer, mas ele consegue atrair um valente, ele atrai um combatente, ele atrai um soldado para a cooperação, colocando como prêmio a sua filha. Provavelmente ele percebeu, esse menino vai lutar porque está interessado na minha filha. E ali acontece realmente a bênção, o casamento, a conquista. E ela poderia ter ficado ali, recebeu terras. Ela e o marido estavam partindo para possuir as terras deles. Mas ela tem a ousadia de ir ao pai. Ela tem a ousadia de expressar um pedido. Ela tem a ousadia e a coragem de perceber uma falta. Ganhamos terra nessa região próxima a Hebrom, uma região seca, uma região desértica. Nós não vamos conseguir plantar nada, nós não vamos conseguir criar nada. E ela fala: pai, deixe-me terra seca. Eu quero água. Eu quero fonte. Você já viu uma fonte? Um olho d'água? Eu já vi, é bonito, né? Sem esforço nenhum, coisa linda, gente. Aquilo brotando assim, pulando da terra. É muito lindo ver um rio, mas ver a fonte, o olho d'água, irmãos, é muito bonito. Você vê realmente o poder de Deus. É algo especial. E dizer que aquele fiozinho vai crescer, vai ganhar força. E daqui a pouco é riacho, daqui a pouco é rio, daqui a pouco é rio caudaloso. Nunca se deve desprezar uma fonte em seu nascedouro, por ser pequena ou por parecer ser fraca. Ela tem força para ser um manancial, ela é um manancial. Ela pode sedentar a muitos. Axa rompe o véu dos preconceitos sociais, das contenções, das convenções, e ela corajosamente chega ao pai e pede. Pedi e dar-se-vos-á. E o pai, naquele amor e naquela graça, naquela sabedoria, concede a ela fontes inferiores e fontes superiores. Queridas,
Nosso coração foi abençoado por Deus, com fontes terrenas, terrestres, estão aí, estão aqui. Nós herdamos de nossos pais, nós herdamos de nossas famílias, nós também construímos com a ajuda de Deus na nossa formação, um pouco de estudo, um pouco mais de estudo, mas somos também essa composição. Só que não confiamos nisso, nós dependemos das fontes superiores do agir de Deus, para ser aquilo que nós somos, e para tomarmos posse daquela porção da vinha, daquela porção da terra que o Senhor nos confiou. Nós não combinamos palavra aqui hoje, mas veja como o Senhor vai encaixando as coisas. Você quer ver? Venha comigo até Gênesis, para nós sabermos e lembrarmos. Eu sei que as irmãs já conhecem, porque são alunas da Escola Bíblica Dominical. Sempre vou me referir à Escola Bíblica Dominical. Mas vamos para Gênesis 5, para nós relembrarmos como cada um tem o seu papel, tem o seu lugar, tem a sua função e tem o seu valor no serviço a Deus. Olha só, Gênesis 3 me fala de Adão. Faça a relação comigo. Adão, Adumá. Adumá é terra. Adão é terroso. Literalmente, o nome dele é terroso. Ele é terroso. Diga à sua irmã, sua terrosa. E Adão teve um filho chamado Sete. Sete não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque Sete em hebraico é Sheva. Sete é o substituto apontado. Coisa linda, muito lindo, né? Que nome bonito, né? Qual o nome do menino? O substituto apontado. Bonito, bonito. Mas ele vive, olha o versículo 6. Gênesis 5, 6. E ele tem um filho chamado Enos. Enos significa humano, mas também significa mortal. Qual o nome do bebezinho? Mortal. E Enos, versículo 9, gerou Cainã, com sofrimento, sofredor. Minha mãe chamava-se Dolores. Basicamente a mesma coisa, com dores, né? Era o nome do menino, fazer o quê, né? Deram esse nome, tá bom. Versículo 12, Cainã vive e gera Maalalel. Esse todo mundo ia gostar, o Elohim bendito. Que nome lindo, gente, agora essa família aprendeu a dar nome à criança. Versículo 15, Maalalel dá à luz. Ele tem um filho chamado Jared, que significa descerá. Qual o nome da criança? Descerá. Não sei se foi na hora do parto. Acho que não vai acontecer, não. E a parteira talvez... Não, descerá. Veja, calma. Tem de sair, descerá. Tem pastor subirá, por que não pode ter descerá? Não é? Então. Versículo 18. Jared teve um filho chamado Enoque, que é com ensinamento, com instrução, trazendo instrução. Bonito, né? E Enoque foi o pai de, versículo 21, de Metusselá, Matusalém, que significa sua morte trará. E aí nasceu, e o que é? Um menino. E qual o nome? Sua morte trará. O nome, gente. E Metusselá foi o pai de Lameque, que é um objeto indireto. Lameque significa para o desesperado. Para o desesperado, vem cá, meu filho. Para o desesperado, vai lá, meu filho. Para o desesperado, vem cá, meu filho. E esse foi o pai de Noé, que significa consolo, conforto e descanso. Numa época em que não havia certidão de nascimento,
em que as pessoas se apresentavam falando a sua genealogia, ficou assim: um terroso, um filho de Adão, sendo ele o substituto apontado, humano, mortal, virá com sofrimento, sendo ele o Elohim bendito, descerá, trazendo instrução, e a sua morte trará para o desesperado o conforto, o consolo e o descanso. Quando Noé entra na arca, ele já carrega o evangelho. Ele já carrega a mensagem. Agora, você tiraria algum desses nomes? Instrução, você tiraria? Mortal, você tiraria? Descerá, você tiraria? Sua morte trará. Você tiraria essa parte da mensagem? Então, como é que você pode pensar em tirar o seu nome da escritura que o Senhor está fazendo? Porque às vezes parece que o nosso serviço, às vezes parece que a nossa porção não tem sentido. Mas dentro da escritura de Deus, tudo faz sentido. Dentro da maneira como o Senhor se revela, não pode faltar ninguém. Eu louvo a Deus. Meu pai era um descendente de judeus portugueses, alto, quase 2 metros, muito claro, barbudo, de olhos muito claros, médico, professor, escritor. E eu sou resultado de alguma coisa que aconteceu ali entre a copa e a cozinha, porque eu sou filha da empregada da casa, uma índia, baixinha, analfabeta e brava. O projeto de Deus. Olha o projeto de Deus. Então eu amo a intelectualidade, mas às vezes eu me pareço mais com a índiazinha brava. Eu contei para as irmãs como ela foi brava até o final, até os 93. Eu cometi o deslize de colocar uma pessoa na casa da minha mãe e eu pedi, olha minha irmã, está suja aqui, está com um pouco de pó, a irmã pega um balde com água, nem põe sabão e joga aqui nesses degraus para tirar a terra. E ela fez isso, eu já tinha saído. E veio minha mãe, aqui ó, 1,5 metro, tá? Curvadinha, estava mais baixinha ainda, com as mãozinhas para trás. Desconfie de uma índia com as mãos para trás. E aí veio, dona Neide, me dá aqui o balde que a senhora usou. E a Neide entregou. E ela tinha uma faca na mão. Pegou o balde, cortou o balde. Entregou os pedaços. Agora lava a minha casa sem minha autorização. Agora eu vou esquecer a intelectualidade um pouquinho e vou virar a filha da Índia Brava, tá bom? Não percam, queridas, não percam a oportunidade desse momento. As irmãs estão entendendo o que está acontecendo aqui e a porta que o Senhor nos abriu. Em algum momento nós temos de chegar à maturidade de mulheres de Deus. Nós podemos tratar sobre dores e feridas emocionais ad eternum, mas em algum momento a maturidade tem de chegar e nós temos de dizer, essa foi a história que eu recebi, essa foi a herança que eu recebi, se a terra é seca, se a terra é inundada, se há problemas, se não há problemas, eu vou ao Pai, Ele haverá de me dar a resposta, Ele haverá de me dar a solução, porque isso marca a maturidade. Enquanto se é adolescente, acha-se que a vida corre no entorno do nosso umbigo, e que tudo acontece para nos ferir, para nos magoar, para nos machucar, e aí nós nos queixamos. Mas uma mulher de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 anos, queixar ainda da mamadeira que não recebeu aos 3 anos de idade, não faz o menor sentido.
conquistou, o que você é e a história de vida que você tem. Foi uma narrativa do Senhor, algo que Ele fez, tecidura dEle, construção dEle. Se houve dores, foi para consolar a muitos, porque nós não podemos consolar, senão segundo as consolações que nós temos recebido do Senhor. Se há sabedoria, glória a Deus. Se há uma habilidade, glória a Deus. Não somos iguais. Não somos iguais. E o projeto de Deus não é que nós olhemos a outra pessoa, eu queria ser como A, como B, como C, mas que nós possamos dizer: Pai, segundo aquilo que o Senhor já me deu, eu só percebo que eu preciso do teu socorro nessa e nessa área. Pede ao Pai, Ele dá, Ele tem fontes. Ele tem fontes, Ele tem uma fonte dentro de nós, no nosso coração, para jorrar nas coisas desse mundo, nas coisas da nossa humanidade, mas também nas coisas espirituais, sem queixas. Meu nome é esse, minha estrutura é essa, a dádiva de Deus na minha vida é essa. Parece não fazer sentido, para Deus faz. Se faz sentido para Deus, glória a Deus, eu sou grata. Até o final da minha vida, eu quero servir a casa do meu Senhor, eu quero prestar serviço. Se o serviço diretamente vai atingir a mim, ou se vai atingir a descendência da casa do meu Senhor, glória ao meu Senhor, glória a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fique de pé. Ah, mas irmã Sara, na minha vida tem tantas dores. Pois é. Aqui, dores, Cainã. Né? A irmã Sara, eu gosto do estudo bíblico. Ok, Enoque. Né? E tá bom, você está alegre? Está alegre? Qualquer coisa discute com o pai. Vamos parar, queridas. E parece que toda vez que a gente lida com mulheres, a gente tem de tratar uma série de feridas e de dores. É pertinente. Mas o Senhor nos quer vencendo isso e sendo a partir disso. Isso foi o que eu recebi, mas a partir daí haverá de acontecer algo glorioso em Deus e para Deus. Amém? E vamos ter paciência com as que ainda estão no processo do choro pela mamadeira que não receberam aos 3 anos de idade. Tá bom? Deus tem misericórdia. Atendi uma irmã no gabinete, já era tarde, era o último atendimento. E a irmã com 80 e poucos anos. Mas, Sara, eu queria lhe contar a minha história. Tudo começou quando eu nasci. Põe tempo para ouvir, né? Põe tempo para ouvir. Você já venceu isso, não já? Já. Agora, querida, olha só. A minha cara de brava. Não sinto, isso é um sentimento meu, não é aquele julgamento para destruição. Ainda não percebo, pode ser falha minha, depois as irmãs me ajudam, que as irmãs estejam extraindo tudo que poderiam extrair desse encontro. Qual vai ser a próxima vez que você vai encontrar esse vaso de Deus que está sentado a 3 bancos atrás do seu? E se houver um mistério de Deus na vida dele para a tua vida? Essa oportunidade é para nós estarmos, irmãos, sabe, desfrutando. Eu estou procurando aproveitar. Não estou vendo nada de problema, só estou vendo glória, irmãos. Só estou vendo glória. A comida é boa, o espaço é maravilhoso, a vista é maravilhosa. Se o Senhor quer que a gente suba de elevador, a gente cede. Quando o Altíssimo determina que nós vamos fazer aeróbica, nós fazemos. Sem problema nenhum, irmã Lídia, com toda alegria. Com toda alegria. Aproveitar essas palmeiras, irmãs, eu quero ver Déboras ali de mãos dadas orando. Aproveitar esse espaço que o Senhor nos concede, irmãos, para orarmos umas com as outras, ministrarmos. Não é eu, não é minha irmã como vaso, não. São todas aqui como vasos do Senhor. Para levarmos para casa. As palestras são especiais, eu estou me alimentando. Mas, por favor, queridas, há mais aqui.
a mais. Vocês estão entendendo aqui a palavra de construção? Amém, queridas? Com amor, mais brava. Acompanhe meus braços assim, lá no alto. E baixa juntamente, você pode fazer com os dois. O Senhor te abençoe desde Sião. E que tu vejas o bem de Jerusalém, por todos os dias da tua vida. E que tu vejas os filhos dos teus filhos. E a paz sobre todo Israel. Essa parte dos filhos e da paz é repetida 4 vezes, porque se os filhos forem para o norte, sul, leste, oeste, já vão com a bênção, tá bom? Vamos lá? Yevareha Hashem mitzion urebetu Yerushalayim. Yevareha Hashem mitzion Kol yamei yamei erecha Urirbani levanecha Shalo akol Israel Urirbani levanecha Shalo akol Israel Urerbani levanecha Shalo akol Israel Urerbani levanecha. Até milhares de gerações a partir de você, minha querida guerreira, até a volta do Senhor. Amém? Sejam todos abençoados. Shalom akol Israel. Shalom akol Israel. Diga assim: meu nome é conhecido de Deus. E Ele, que tem o nome, que é sobre todo o nome, me ama. Obrigada, querida.